Irmãos, eu quero falar sobre esse tema hoje. O tema não é assim, é um pouco bravo. Fofocas e suas consequências. Isso não acontece na igreja de jeito nenhum, né? E como o texto é longo, Atos capítulo 21, de 17 a 40, então eu não vou colocá-lo aqui, mas nós vamos falar no decorrer da mensagem, vamos citar, não tudo, mas boa parte dos versículos. E isso aqui ainda é sobre a viagem missionária de Paulo, as viagens missionárias. Eu achei que com essa mensagem eu terminaria, mas ainda tem muita coisa, tem mais umas 5 ou 6. Eu não imaginava, quando eu comecei a estudar as viagens missionárias de Paulo, que seria tantas mensagens que daria, mas muito material, muita coisa rica, muito aprendizado. E nós vamos tirar desse estudo fofocas. Mas tem fofoca nas viagens missionárias de Paulo? Tem muita fofoca na viagem missionária de Paulo. E nós vamos estudar isso hoje, que o Espírito Santo nos capacite, me capacite a transmitir e capacite a você a ouvir, a abrir os olhos do teu coração, da tua mente, e que Ele fale com você nesta noite, como foi orado pelo pastor Hélio. Pois bem, depois que Paulo se despediu, nós falamos do último estudo, Paulo se despediu dos irmãos de Éfeso, deixando a ele as instruções para dar continuidade naquela igreja. E ele, na fala dele final, ele deixou aqueles irmãos muito tristes, porque a fala final dele foi: olha, vocês não mais verão o meu rosto. É difícil, né? Uma despedida como essa, Paulo falando para aqueles irmãos ali da igreja de Éfeso, dizendo: olha, vocês nunca mais vocês vão ver o meu rosto. E houve grande comoção por parte dos irmãos depois da fala de Paulo. Ele está aí em Atos 21, 36 a 38, que está dizendo assim: tendo dito estas coisas, ajoelhou-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijaram, entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais viriam o seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Então uma fala que entristeceu os irmãos, uma despedida que... Todas as despedidas são complicadas, mas uma despedida dessa, a pessoa chegar para vocês: ó, irmãos, hoje é o último dia que vocês vão me ver. Talvez alguns ficariam felizes, mas talvez alguns ficariam tristes, né? E Paulo era querido e os irmãos ficaram tristes por conta disso. Só que o coração do velho Paulo ainda tinha que passar por mais algumas situações, e ele decidiu realmente ir a Jerusalém. Só que antes disso ele passou por algumas cidades, chegou em Cesareia, e a Bíblia nos diz que ele se hospedou na casa de um discípulo, de um diácono, de um evangelista chamado Filipe. Esse Filipe é um daqueles 7 diáconos que, se você achar Atos 6, você vai ver que ali foi instituído 7 diáconos. E um desses diáconos é Filipe. E esse Filipe, Paulo se hospedou na casa dele. E ele tinha 4 filhas, donzelas, que profetizavam. E Paulo ficou ali com a comitiva, Lucas estava junto, ficou alguns dias na casa de Filipe. E a Bíblia diz que desceu de Jerusalém um profeta chamado Ágabo. E esse profeta pegou o cinto, ou naquela época não é um cinto como, pegou a corda, pegou o cinto de Paulo, amarrou os pés e as mãos de Paulo e disse o seguinte: olha, se você for para Jerusalém, é isso que vai acontecer com o dono desse cinto. Imagina isso. Amarrou os pés e as mãos e falou: se você for para Jerusalém, é isso que vai acontecer. E novamente houve choro, novamente houve repreensão por parte daqueles irmãos para que Paulo não fosse a Jerusalém. Olha aí o que diz Atos 21, 12. Quando ouvimos estas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Quem somos nós e quem são aqueles? Nós é a comitiva que estava com Paulo. Quem escreveu Atos dos Apóstolos foi Lucas, e Lucas estava junto com ele nessa viagem. Então nós são os irmãos que estavam indo com Paulo na viagem e os irmãos daquele local, da casa de Filipe.
E percebam que o estilo de linguagem é justamente essa. Lucas, ele se introduz, ele se coloca juntamente com Paulo na viagem missionária, ele faz parte da viagem missionária, ele sofre com Paulo, ele é perseguido juntamente com Paulo. E como Paulo não foi de forma nenhuma persuadido a desistir da viagem missionária, ele diz assim: então, que faça segundo a vontade do Senhor. Mas antes, ele dá um recado para eles, ele repreende aqueles irmãos, ele diz assim: então ele respondeu: que fareis chorando e quebrantando o meu coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Pois é, ele estava pronto não só para ser preso, mas para morrer em Jerusalém por um motivo. Às vezes será que nós morreríamos por este motivo? Será que se colocasse uma arma na nossa cabeça e dissesse assim, ó, ou você nega esse Jesus que você prega, ou eu vou puxar esse gatilho? Será que nós falaríamos, está negado, ou puxa esse gatilho? Interessante é que Paulo, eu estou sendo bastante radical, mas Paulo diz justamente isso: eu estou pronto não só para sofrer, mas para morrer pelo nome de Jesus Cristo. E enquanto os irmãos estavam preocupados com a prisão de Paulo, ele não estava preocupado nem com a morte dele. Enquanto os irmãos estavam preocupados e repreendendo ele de subir a Jerusalém, porque ali ele ia encontrar prisão, ali ele ia encontrar julgamento, ali ele ia encontrar fofoca, ali ele ia encontrar perseguição, ele mesmo não estava preocupado nem com a vida dele, porque ele diz que morrer é lucro para ele. E Jesus mesmo disse isso: ó, vocês não temam aquele que pode matar a carne. Matar a carne não significa nada. Quem matar a carne, vocês têm que temer talvez aqueles que podem matar a alma. E ele não... Às vezes nós olhamos essa mensagem e nós imaginamos que Paulo seja um super-herói. Ele não era um super-herói. Ele sabia que ele não caminhava para holofotes. Ele sabia que não havia holofotes para ele em Jerusalém. Ele sabia que o que esperava ele em Jerusalém era prisão, ele ia ser encarcerado, ele ia ser encaminhado para Roma e ele ia ser morto. Era isso que esperava. E Paulo, na realidade, ele está voltando para Jerusalém. Na realidade, ele está encerrando um trabalho que ele havia feito em várias regiões, na Acaia, na Macedônia, na Galácia, na Ásia Menor. E ele volta para Jerusalém, pela 5ª vez ele volta a Jerusalém. E dessa vez ele tinha 2 propósitos. Primeiro, levar uma oferta aos irmãos pobres da Judéia, de Jerusalém. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é dar um testemunho minucioso de tudo que Deus havia feito através dele aos gentios. Então ele tinha 2 propósitos. E ele volta a Jerusalém nessa grande cidade com alegria para fazer justamente para atender justamente esses 2 propósitos. E ele se encontra ali naquela cidade com Tiago, se encontra com os presbíteros e se encontra com a igreja em Jerusalém. E aí nós entramos em Atos 21, 17 e 18, que diz justamente isso. Tendo nós, novamente Lucas se inclui, Lucas fazia parte da viagem. Tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros se reuniram. Quem era esse Tiago? Às vezes nós lemos alguma coisa na Bíblia e nós fazemos algumas perguntas. Quem era esse Tiago? Esse Tiago era o apóstolo Tiago? Não era o apóstolo Tiago, porque o apóstolo Tiago tinha morrido lá em Atos 12, que Herodes tinha matado ele. Então quem é esse Tiago? Esse Tiago, se você olhar o livro de Gálatas, ele é Tiago, irmão de Jesus Cristo. Que depois que Jesus morreu, os irmãos deles creram nele. E Tiago se tornou um líder da igreja em Jerusalém. Você pode ver aqui que ele não encontra os apóstolos, porque possivelmente os apóstolos já tinham ido pregar o evangelho em todos os lugares. Mas Tiago era o líder da igreja em Jerusalém.
Tem uma passagem que diz, nós vamos ver um pouco mais para frente, dezenas de milhares de irmãos. A igreja tinha crescido demais, precisava de muitos presbíteros, muitos líderes. Por isso que diz aqui, e os presbíteros, e todos os presbíteros se reuniram. Era uma igreja muito grande. E vocês percebam pela leitura que os irmãos, ou seja, a igreja, recebeu Paulo e toda a comitiva muito bem. Não havia nenhum problema entre Paulo e a igreja de Jerusalém. Não havia nenhuma rusga entre eles, entre os gentios e entre os judeus. A tensão entre a igreja se concentrava justamente nos judaizantes. E o que é um judaizante, ou o que era um judaizante? Judaizante era uma seita de cristãos primitivos. Alguns falam em fariseus, que acreditavam que os gentios deveriam se converter ao judaísmo a fim de aceitar Jesus como Messias. Para os judaizantes, isso significava, dentre outras coisas, observar a circuncisão, os dias das festividades judaicas e as dietas alimentares previstas na lei. Ou seja, traduzindo em miúdos, essa seita, elas queriam converter a pessoa primeiro ao judaísmo, depois ao cristianismo. E o interessante é que hoje nós vemos a mesma coisa. Nós vemos igreja querendo primeiro converter a pessoa para a igreja, para a placa, depois para Cristo. Primeiro eu preciso amarrar essa pessoa. Primeiro eu preciso mostrar para ela as regras da minha igreja. Primeiro eu preciso ler uma cartilha para ela e dizer, você pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Você pode comer isso, você não pode comer aquilo. Você pode usar isso, você não pode usar aquilo. Você pode fazer... Quer dizer, primeiro a pessoa... Algumas igrejas quer converter a pessoa para a igreja dele. Depois quer converter para o evangelho. Primeiro quer converter para a regra da igreja, para a placa da igreja. Depois apresentar Jesus Cristo. Isso está errado. Não há cristão sem o novo nascimento. Primeiro é Cristo. Aliás, primeiro não, unicamente é Cristo. É Cristo, irmãos. Placa de igreja nunca salvou ninguém. Placa de igreja nunca e jamais vai salvar ninguém. E o encontro com aqueles irmãos em Jerusalém foi interessante. Olha-se o que diz Atos 21:19. E tendo saudado, quando Paulo chega, ele se encontra com os irmãos, primeiro os presbíteros, depois ele vai se encontrar com Tiago. E a hora que ele chega em Tiago, ele diz, tendo-o saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu intermédio. E aqui eu quero já fazer uma aplicação. Presta atenção nos detalhes da palavra. Tendo-o saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu intermédio. Esse versículo lido hoje, em muitos lugares, seria lido assim, ó. E contou minuciosamente o que fulano de tal fez por intermédio de Deus. O versículo diz assim, contou minuciosamente o que Deus fizera. Só que hoje nós ouvimos o seguinte, contou minuciosamente o que fulano de tal fez por intermédio de Deus. Isso muda totalmente. Queridos, quem faz é Deus. Se Ele quer usar uma tranqueira como eu, Ele usa. Se Ele quiser usar um bonzinho como você, Ele usa. Ele usou uma mula. Então quem faz é Deus. E nós temos que entender que e não só entender, crer, que toda a glória é para Ele. Toda a glória é dEle. Não há glória no homem. Não havia glória também em Paulo, porque a glória Paulo sempre lançou para o Senhor. Toda a glória a Ele. Cuidado quando você ouvir algum homem querendo requerer a glória de Deus para si. A glória deve ser dada ao Senhor. Aqui está o verdadeiro evangelho. E muitas vezes ouvimos diferente. Aí eu pergunto, de quem é a glória? Para quem vai a glória? Para quem deve ir a glória? Sempre ao Senhor. E diante do testemunho e do relatório que Paulo entregou a Tiago, líder da igreja, houve louvor e adoração. Não um louvor politicamente correto, não um louvor
falso, mas houve um louvor genuíno, houve um louvor espontâneo, não houve um louvor forçado, foi algo gostoso de ouvir. Os irmãos louvaram, os irmãos agradeceram, os irmãos se abraçaram, os irmãos se confraternizaram, os irmãos criam no mesmo Deus, no mesmo Jesus, da mesma forma, e eles pregavam a mesma coisa. E por isso, quando os irmãos encontraram Paulo e a comitiva, houve ali um encontro gostoso, um encontro de testemunho, um testemunho minucioso do que Deus estava fazendo entre os gentios por intermédio de Paulo. E Deus havia convertido judeus e Deus havia convertido gentios. O próximo versículo, o 20, diz assim: ouvindo quem? Ouvindo Paulo, que Paulo tinha falado, tinha dado um relatório, deram eles glória a Deus. Novamente, deram glória não ao trabalho de Paulo, mas deram glória a Deus, porque é Deus que estava fazendo o trabalho. Bem vês, irmão, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei. Dezenas de milhares de judeus que creram pertenciam à igreja em Jerusalém. Por isso que não havia ciúmes. Deus fez um monte de coisa lá nos gentios e fez um monte de coisa entre os judeus. Havia regozijo, havia gozo, não havia competição, não havia nada que pudesse dizer, ó, eu fiz mais ou eu fiz menos. Era o Senhor que estava sendo glorificado. Pois bem, até aqui nós fizemos uma introdução. Agora eu vou falar sobre fofoca. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre fofoca. Mas fofoca só tinha naquela igreja, né, irmãos? Hoje tem pouco nas nossas igrejas. Fofoca, boatos, diz que, pré-julgamento, pode dar o nome que você quiser. Mas infelizmente no nosso meio tem muito. Não deveria ser assim, mas isso também não é novo, isso vem de muito tempo, e nós vamos ver que vem dos primórdios. E Paulo, por causa de boatos, de pré-julgamento, de fofoca, ele era acusado de 3 coisas que ele não fazia. Primeiro, ele era acusado de pregar contra o povo, contra a lei e contra o templo. As fofocas diziam que Paulo pregava contra essas 3 coisas sagradas, contra o povo, contra a lei de Moisés e contra o templo. As fofocas davam conta que Paulo ensinava os crentes judeus a apostatarem de Moisés, a deixarem Moisés, deixando de circuncidar os seus filhos e de observar a lei de Moisés. O 21. E presta atenção novamente no que diz a palavra. Os detalhes da palavra é que nos dá entendimento. E foram informados. Quem foram informados? Aqueles irmãos ali da igreja, os irmãos que estavam chegando em Jerusalém. E foram informados a teu respeito, Paulo, que ensinas todos a apostatarem de Moisés, dizendo que não deve circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Essa era a fofoca que tinha. Uma delas, nós vamos ver mais. Pois é, e o que há de fazer agora? Paulo chega em Jerusalém, a igreja está bombando, nós estamos, nessa época era o dia de Pentecostes, tinha milhares de pessoas em Jerusalém, estavam chegando judeus de todas as partes, Paulo era conhecido de todos os lugares, e o que há de se fazer, Paulo? Todos vão chegar aqui e vão olhar para você, e todos foram informados, mesmo que mentira, mas foram informados de que você faz isso, você faz aquilo, de que você faz aquele outro. E o que há de se fazer, Paulo? Então Tiago propõe a Paulo um voto. Que voto é esse? Ele propõe um voto de Nazireu, ou também conhecido como voto do cabelo, que era deixar o cabelo crescer por um período,
O voto de Nazireu mais famoso que nós temos na Bíblia é de um juiz chamado Sansão. Então, mas aqui era por um período de 7 dias. Paulo deixaria o cabelo crescer, não trataria o cabelo para dar uma noção de que não estava participando da videira, de um monte de outros rituais, e depois de 7 dias ele rasparia a cabeça e queimaria esse cabelo. Dessa forma ele estaria cumprindo a lei, ele estaria dentro dos princípios daquele povo, e ele não seria mais acusado daquelas falsas fofocas. Muito bem. E essa sugestão foi dada a Paulo por Tiago, por conta dos judeus que estavam chegando, e não por conta dos judeus que estavam na igreja, porque os judeus que estavam na igreja não tinham problema nenhum com Paulo. Olha aí o que diz o versículo 22 a 24. Tiago falando para Paulo: que se há de fazer, pois? Certamente saberão da tua chegada. Não tem como te esconder, Paulo. Não dá para colocar você debaixo do banco. As pessoas sabem que você está aqui. Faze, portanto, o que te vamos dizer. Estão entre vós 4 homens que voluntariamente aceitaram o voto. Por que isso está dizendo aqui? Porque o voto de Nazireu tinha que ser voluntário, não podia ser imposto. Então a pessoa tinha que aceitar fazer o voto. Então tinha pessoas que voluntariamente aceitaram o voto. Toma-os, purifica-te com eles e faz as despesas necessárias para que raspem a cabeça. E saberão todos que não é verdade o que se diz a teu respeito, e que, pelo contrário, andas também tu guardando a lei. Essa foi a proposta que Tiago fez para Paulo, e Paulo aceitou, porque havia uma grande preocupação da igreja com a chegada de Paulo em Jerusalém, porque certamente haveria tumulto. Não, repito, não por causa dos irmãos da igreja, mas por causa dos judeus incrédulos que estavam chegando, que não criam no evangelho, e esses mesmos judeus, por onde Paulo passou, eles queriam matar Paulo. Você pode prestar atenção que Paulo geralmente não tinha problema com os romanos, tinha problema com os judeus. E os judeus queriam matar ele, e esses judeus estavam vindo para Jerusalém, para participar da festa de Pentecostes, que também fazia parte da lei. E eles iam encontrar Paulo ali, e eles iam matar Paulo. Pois é, ele deixa, fazendo uma observação aqui, Paulo, ele não tinha problema nenhum com o judeu guardar a lei. Ele não tinha problema nenhum com o judeu guardar a lei. A única coisa que ele não aceitava é que as obras da lei interferissem na salvação. Isso ele não aceitava, mas ele mesmo fazendo esse voto, ele estava cumprindo a lei. O que ele não aceitava é a teologia judaica. Quando alguém dizia que a lei, os rituais da lei eram necessários para as pessoas receber a salvação, isso ele não aceitava, mas ele não tinha problema nenhum com o judeu obedecendo a lei, participando de alguma festa ou algo parecido. Depois que a pessoa era convertida, cria no Senhor Jesus Cristo, isso não tinha muito problema para ele, só não podia ser o contrário, uma pessoa receber essas ordenanças da lei, que é não comer carne de alguma coisa, guardar o sábado e outras ordenanças da lei, como a circuncisão, como se fosse causa da salvação. Isso que Paulo não aceitava, por isso que ele entra em contradição com os irmãos. Porque em Romanos 3, 19 e 20, ele diz assim, ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável diante de Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Em razão de que, pela lei, vem o pleno conhecimento do pecado. A lei não salva ninguém. A lei, o único objetivo da lei é levar o homem para Cristo. O único objetivo da lei é você olhar para ela e ver que você não consegue cumprir. E aí nós vamos buscar em Cristo Jesus. E Efésios 2,8, ele completa dizendo assim, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie nelas. Ou seja, não é por obras, não é pelo que eu faço, não é pelo que você faz, é pela graça do Senhor. É pela graça do Senhor.
mediante a fé e através de Cristo Jesus, que Ele venha a nossa salvação. Se nós olharmos despercebidamente para essa proposta que Tiago fez para Paulo, nós podemos até nos confundir, dizendo, espera aí, mas Paulo participando de rituais da lei? Se nós olharmos para isso de forma simplista, nós até podemos nos confundir, mas se nós procurarmos a resposta na própria palavra de Deus, nós vamos ver que, como eu disse, Paulo não tinha problema nenhum com isso. Tem um texto longo que está em 1 Coríntios 9, de 19 a 23, que esclarece isso perfeitamente, que ele mesmo disse, Paulo, ele diz assim, porque sendo livre, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeus. Olha o que ele está fazendo aqui. A fim de ganhar os judeus, para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Ao sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Paulo fazia, eu até coloquei aqui, é interessante que ele diz assim, quando pregava aos judeus, ele procedia de acordo com os regulamentos cerimoniais do Antigo Testamento. E do ponto de vista das aparências, se parecia com alguém que vivia sobre a condenação da lei, mas não aceitava a perspectiva teológica do judaísmo. É isso que eu estou dizendo. Ele deixou o cabelo crescer, ele raspou o cabelo, ele não se preocupava que um judeu cristão participasse de alguma festa, só que ele não aceitava a teologia judaica, de que para você ser salvo, você precisava praticar as obras da lei. E aí mais, quando pregava aos gentios, adotava o estilo de vida deles, porém reconhecia que não era livre para desobedecer a Deus. Então, quando ele pregava aos judeus, ele se tornava um judeu. Quando ele pregava aos gentios, ele se tornava um gentil. E ele diz o seguinte, fiz tudo isso por causa do Evangelho. Novamente, tudo isso por causa do Evangelho. E aí é interessante, que Paulo aceita a proposta feita por Tiago e pelos presbíteros, de deixar o cabelo crescer. E depois de 7 dias, quando já estava acabando o tempo do voto de Nazireu, chega para a festa de Pentecostes, os judeus procedentes da Ásia, isso daí no texto, vamos ler daqui a pouco, que na realidade eram judeus incrédulos, como eu disse. E aqueles judeus totalmente contra os líderes da igreja em Jerusalém, movidos de intolerância, de preconceito, de violência, agarram Paulo e arrastam Paulo para fora do templo. Aí, Atos 21, 27 e 28, diz assim, quando estava para findar os 7 dias, que é o tempo daquele voto de Nazireu, os judeus vindo da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram, gritando, israelitas, socorro! E você vai entender por que esse grito. Olha aí, as acusações. Este é o homem que por toda parte ensina todos a ser contra o povo, contra a lei e contra este lugar, que é o templo. Ainda mais, introduziu até gregos, gentios, no templo e profanou esse recinto sagrado. Estas eram as acusações de Paulo, que julgava contra Paulo. Estas eram as fofocas que aquele povo tinha contra Paulo. Além dele pregar contra o povo, contra o templo, contra a lei, ele profanou o templo. Veja quantas acusações eram contra ele. Porque eles viam o seguinte, por que eles achavam que Paulo tinha profanado o templo? Por causa do 29, pois antes tinham visto a Trófimo,
o Efésio em sua companhia na cidade e julgavam que Paulo o introduziram no templo. Eles viram Paulo com um gentil, que era um cristão gentil, andando pela cidade e já matutaram na cabeça deles. Já armaram todo o circo na cabeça deles. Se Paulo está andando com esse gentil na cidade, ele introduziu esse gentil no templo. Irmãos, fofoca não é isso? Pré-julgamento não é isso? Alguém me disse que fulano falou, que Beltrano falou, e é verdade. Eles julgavam que Paulo tinha introduzido esse gentil no templo, só que era mentira. Por que era mentira? Porque Paulo estava fazendo aquele voto justamente para não profanar o templo. Ele estava deixando o cabelo crescer para raspar, para cortar, justamente para não ser acusado dessas coisas. E ele estava sendo acusado novamente dessas coisas. Eles não viram, mas acreditaram que tinha visto. E isso, na minha terra, chama-se telefone sem fio. Vai falando, aí todo mundo está sabendo, só que nada é verdade. Tudo é mentira e tudo é fofoca. A Bíblia nos ensina que a boca fala o que o coração está cheio. Esses judeus idólatras, eles tinham ira, intolerância, preconceito nos seus corações. Por isso eles falaram que Paulo estava fazendo tudo aquilo. O interessante é que essa acusação, como eu disse, foi justamente no período que Paulo estava passando por um ritual para não fazer o que eles estavam acusando de fazer. E o que era esse templo, irmão, que eles estavam acusando? É um templo onde tinha 3 pavimentos. Como é grande aqui, eles tinham 3 átrios, 3 pavimentos ao seu redor. O átrio interior era o átrio de Israel, onde os varões judeus ofereciam seus sacrifícios. Somente os sacerdotes consagrados podiam entrar no templo propriamente dito. E apenas os sumos sacerdotes podiam entrar no santuário interior, o Santo dos Santos, uma vez por ano, no dia da expiação do pecado. O segundo átrio era o átrio das mulheres. Quem disse que as mulheres não eram contadas? Era o átrio das mulheres, onde as famílias judaicas reuniam-se para orar e adorar. O átrio exterior era o átrio dos gentios, aberto a todos que desejassem adorar a Deus. Mas se algum gentil entrasse no segundo átrio, ele recebia pena de morte. O gentil não tinha autorização para passar do muro. Ele não podia passar para o segundo átrio. Tinha uma inscrição que dizia o seguinte: nenhum forasteiro pode ultrapassar. Você não podia ir, Wagner. Nenhum forasteiro pode ultrapassar esta barreira que cerca o santuário de seus recintos. Brinquei com o Wagner porque o sobrenome dele é forasteiro. Qualquer intruso pego em flagrante será o único culpado de sua morte. Os judeus não podiam matar ninguém, mas os romanos davam autorização para o judeu. Se um gentil passasse daquele muro, ele seria morto. Por isso que eles gritaram: israelitas, socorro! Porque eles acusavam Paulo de ter introduzido um gentil no templo. E a Bíblia diz que eles fecharam, nós vamos ler um pouco mais, fecharam o templo rapidamente, porque Paulo tinha profanado. Irmãos, o muro de separação entre nós e o nosso Deus foi rompido. Não há mais muro de separação. Você não precisa mais entrar no primeiro, segundo ou terceiro. Os irmãos brincam comigo, mas eu gosto demais desse versículo, que diz assim, que o véu do santuário foi rasgado de alto a baixo. Eu gosto demais disso. Saber que o Deus que simbolicamente estava preso dentro do Santo dos Santos saiu. Você e eu, que somos gentios, que não podíamos entrar lá no santuário, hoje nós temos acesso ao nosso Deus direto por intermédio de Cristo Jesus. Não há mais muro de separação, meu querido. Você não precisa mais ter um sumo sacerdote para oferecer oferta de sacrifício pelo seu pecado anual. O sumo sacerdote não precisa mais aspergir, ele não precisa mais pedir perdão pelo pecado dele e pelo seu pecado. Hoje, querido, você foi crucificado na cruz em Cristo Jesus, se você crê.
Cristo levou todos os seus pecados naquela cruz. E quando Ele ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele para uma nova vida. Querido, se você crer em Cristo Jesus, você já foi perdoado de todos os seus pecados. Flávio, isso é loucura. Claro que é. Claro que é. Por que é loucura? Porque você não pode fazer. Eu não posso fazer. Porque Cristo fez isso. Só Ele fez. Já falei isso aqui várias vezes. Por que Abraão não pôde fazer? Por que Isaac não pôde fazer? Por que Moisés não pôde fazer? Por que Davi, o homem segundo o coração de Deus, não pôde fazer? Por que Pedro não pôde fazer? Por que Maria não pôde fazer? Por que João não pôde fazer? Porque todos eles pecaram, diz a minha palavra, a minha Bíblia. Todos pecaram e todos carecem da glória de Deus, Romanos 3, 23. O único que não pecou foi Cristo Jesus. Ele foi para aquela cruz, meu amado, por você. Ele foi para aquela cruz por você e por mim. E eu tenho uma notícia triste para você. Você não merecia não, viu? Não se sinta a última bolacha do pacote. Você não merecia, irmão. Eu também não merecia. Mas Ele fez isso de graça, por mim e por você. Queridos, o muro de separação foi rompido. Você pode hoje, através do mediador Cristo Jesus, o único mediador entre Deus e os homens, clamar ao Deus Todo-Poderoso. Não precisa pedir mais não precisa ter mais intermediário. Você pode fazer isso diretamente. O Senhor nos reconciliou com Ele através de Cristo Jesus. Nós cantamos isso aqui hoje. Ó. Ele nos reconciliou através da sua morte naquela cruz. E hoje, meu amado, nesta noite, se você ainda não crê, se ainda você não se prostrou diante de Cristo Jesus, reconhecendo Ele como seu suficiente Salvador e Senhor, eu não consigo fazer isso por você. O Espírito Santo faz isso por você. Creia no Senhor Jesus, entregue a sua vida a Ele, diga a Ele o que você quer, Ele como teu Senhor, e você vai ver que Ele vai entrar no seu coração e vai fazer um reboliço. Irmãos, Ele disse o seguinte em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém não é mas eu conheço aquela fulano lá, ele é tão bonzinho. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém. Hoje tem muita gente oferecendo caminhos alternativos, atalhos, dizendo que todos chegam ao mesmo lugar. Cuidado com caminhos alternativos que você tem oferecido para você. Eu não recomendo nenhum. O único caminho que eu recomendo é Cristo Jesus. Faz ser pela tua própria responsabilidade outro caminho. O caminho que eu conheço para a salvação é Cristo Jesus, só Ele. As fofocas de que Paulo havia profanado o templo tomou tamanho vulto que agitou toda a cidade. Eu já estou terminando. Agitou-se toda a cidade, havendo concorrência do povo, e agarrando a Paulo, arrastaram para fora do templo, porque não podia matar ninguém lá dentro. E imediatamente foram fechadas as portas do templo, procurando eles matá-lo. Irmãos, eles não só deram uns tabefe na orelha de Paulo, eles queriam matar Paulo. Chegou ao conhecimento do comandante da força que toda Jerusalém estava amotinada. Se não fosse o comandante, eles teriam matado Paulo. Eles arrastaram Paulo para fora. Um pouco mais para frente, quando o comandante tenta levar ele para a fortaleza, teve que ser arrastado. Tamanho foi a quantidade de açoites que ele tomou, chute, pontapé, sei lá o que foi. Mas Paulo foi duramente massacrado ali por aquele povo. E as fofocas causam, irmãos, tantas confusões que num grupo ninguém sabe direito o que é verdade e o que é mentira. E aquela população estava, aquela multidão estava do mesmo jeito. Na multidão, uns gritavam de um modo, outros de outro. Fofoca faz isso. Uns falam uma coisa, outros falam o que? Não, fulano falou, não, porque o outro não, mas aquilo lá é a mesma coisa. Uns gritavam de um modo, outros de outro, não podendo ele, porém, saber a verdade por causa do tumulto. Ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza. Eu quero fazer aqui algumas aplicações práticas para nós encerrarmos verdadeiramente. Tiago nos adverte que nós devemos ser tardio no falar, tardio no irar, pronto a ouvir. Certamente muitos de nós somos tardio no ouvir
pronto a irar, pronto a falar. Eis um aqui. Que o Senhor tenha misericórdia da minha língua e da sua. Cuidado, irmãos, para não aceitar qualquer comentário como sendo verdadeiro. Nós temos a fofoca mais famosa da Bíblia. Aconteceu justamente com a serpente no jardim. A serpente falou assim: é assim que Deus disse para a mulher? Certeza, foi assim que Deus disse. Não comereis de toda a árvore do jardim? A mulher respondeu assim: não, você está enganada, serpente. Nós podemos comer de toda a árvore do jardim, só não podemos comer do fruto da árvore que está no meio do jardim. Essa nós não podemos comer, porque Deus disse que se nós comermos dessa árvore, do fruto dessa árvore, nós vamos morrer. Aí a serpente respondeu: claro que não. Não é assim não. Deus sabe que no dia que dele comerdes do fruto, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. A fofoca da serpente com a mulher fez ela comer o fruto e entregou para Adão. E depois disso, todos nós nascemos em pecado. Que fofoca. Aqui nós podemos falar com toda certeza, que fofoca maligna daquela serpente com aquela mulher. Tiago gasta o capítulo 3 do seu livro para falar da língua. Como é muito grande a língua, o capítulo, eu vou ler aqui. Capítulo 3, do versículo 5 até o versículo 10, ele diz assim, vou ler aqui. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chama toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor, Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. De uma boca procede bênção e maldição. Se nós ficássemos até aqui, nós nos conformaríamos com a nossa língua. Mas aí ele diz assim: meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Ou seja, tudo isso que ele falou aqui não é conveniente, não é certo, não é procedimento do cristão ter esse padrão de língua. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitona ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Ou seja, queridos, o Senhor converteu os nossos corações. Será que Ele converteu a minha e a sua língua também? Que o Senhor tenha misericórdia de nós. E que de nossa boca saia palavras moderadas. Não fofocas. Não pré-julgamentos contra qualquer pessoa. Não diz que me diz. Se você tem alguma coisa contra alguém, vai lá e conversa com aquela pessoa. A Bíblia diz: tratai com a verdade. Louco, meu irmão, mas isso acontece entre os cristãos? Acontece. E que o Senhor, novamente, tenha misericórdia de nós. Amém?